O ex-presidente Jair Bolsonaro, também conhecido como condenado por liderar uma organização criminosa que tentou o golpe de Estado no Brasil, dentre outros crimes, foi levado às pressas ao hospital DF Star, em Brasília, após passar mal. Bolsonaro apresentou um quadro bem estranho de soluço e vômito. Será que foi novamente o camarão ou é medo da papuda? Vou perguntar aqui para Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Eu não consigo ler o nome desse hospital sem pensar na Estrela da Morte do Star Wars. E daí, quando eu penso nisso, eu acho muito apropriado que seja o hospital para onde o Bolsonaro sempre vai. Meu Deus, Sofia. Eu não sei se o DF Star é o melhor hospital de Brasília, mas de fato é o hospital que ele realmente sempre vai, né? Ele sempre está por lá. E agora você colocou na minha mente também a Estrela da Morte lá do Império de Star Wars. Dito isso, Sofia, a gente tem a breaking news, que é o Bolsonaro dizendo, ai, ai, minha barriguinha. A gente não sabe se foi o camarão de novo, a gente não sabe o que foi, mas foi a barriguinha, e eu estou falando isso com sorriso, porque e daí eu não sou gastroenterologista, desculpa, gente. O Roubou minha Bolsonaro. piada! Eu ia falar isso. E quer que eu faça o quê? Não sou gastroenterologista? Perdão, Sofia, a gente vai encontrar outra até o final. Mas a gente tem aí, né, um Bolsonaro que disse que a barriguinha dela é o barriguinha, perdão, dele é uma barriguinha delicada, que ele tem uma alimentação, tem que ser diferente, especial. O Bolsonaro está com um quadro de anemia, falta de ferro. Isso já foi diagnosticado no domingo. Ele fez exames laboratoriais e outros exames, porque ele precisou também retirar algumas lesões na pele, que seriam manchas, pintas, algo aí que os médicos estão entendendo o que é. De acordo com o Carlos, seria aí uma possibilidade também de câncer. Diante de tantos diagnósticos para alguém com histórico de atleta, algo que é muito estranho, inclusive, ele passou mal hoje e ele foi às pressas para o hospital. Vamos ouvir, Sofia, o CNN trazendo essa informação. Isso é quentíssimo, gente. Tem alguns minutos que aconteceu e a gente ainda não tem informação do boletim médico, mas eu posso dizer uma coisa. Sofia, eu acho que a Michelle não está triste, não, viu, Sofia? Eu vou falar isso, vou explicar por que depois. Vamos lá, Sofia. Breaking News, CNN. A gente ia 16 chamar a Débora horas. Bergamasco, mas é porque chegou notícia de última hora aqui. Então vamos lá, a gente acabou aqui, foi na confusão, mas vamos dar a notícia. A gente estava falando de Jair Bolsonaro no hospital no domingo. Mais uma vez, Jair Bolsonaro precisou deixar a prisão domiciliar, Débora, para ir a um hospital aí em Brasília, nesta tarde de terça-feira. Informação confirmada pela nossa equipe. A gente acha que já tem Luísa Martins aqui posicionado para nos ajudar aqui nessa notícia, Débora. Mas queria que você também pegasse daí esta informação que chega agora, na tarde desta terça-feira. Mais uma vez, Jair Bolsonaro precisando ir ao hospital para receber atendimento domiciliar. Débora Bergamasco e Luísa Martins. Vou passar a bola para você, Luísa. Só lembrando o estado delicado de saúde de Jair Bolsonaro, porque além daquela cirurgia, espécie de procedimento que ele fez no domingo em relação para a retirada de pintas, sinais, né, para avaliação e biópsia, tem também o caso de saúde dele sobre as crises de soluço, sobre em decorrência da facada que ele levou lá durante a eleição, a corrida para a eleição presidencial de 2018. Mas a Luísa também chega com mais informações. Luísa. É isso, Débora e Yuri, informação também da nossa analista Jussara Soares. O que a gente tem de informações é que Bolsonaro se sentiu mal, teve crises de vômito, crises de soluço, algo que ele tem, um quadro que ele tem apresentado
já há algum tempo, né, e que tem, inclusive, ensejado esse quadro delicado de saúde, né, e que exige os comparecimentos periódicos ao hospital. A defesa de Bolsonaro, quando ele foi para a prisão domiciliar, protocolou no Supremo, né, consultou o Supremo sobre essa condição de saúde, e o ministro Alexandre de Moraes disse que procedimentos médicos, idas ao hospital deveriam ser previamente solicitadas, né, autorizadas, mas tem ali uma brecha, digamos assim, não é bem brecha, mas deixa espaço ali para atendimentos de urgência, obviamente não teriam como ser comunicados de antemão, até pela natureza né, do nome, né, uma urgência, então pode... Já tá bom, por quê? Porque as informações de fato são essas até então. A Michelle Bolsonaro, falei dela, ela disse que eu não sei se a Michelle está muito triste, não. Ela chegou a utilizar as redes sociais, utilizou o Instagram para dizer que já foi noticiado que Jair teve um mal-estar decorrente de mais uma crise de soluços e vômitos. Ai, minha barriguinha. Ele fez exames, foi medicado, estava com medicação intravenosa. Então, o pessoal que indicou aqui simeticona, né, uma substância aí muito famosa, botaram o nome aí que todo mundo conhece, mas essa simeticona indicaram para o Bolsonaro, ele certamente deve estar tomando aí na veia para ver se melhora os enjoos, vômito, tem algumas outras, deve estar dormindo que nem um bebê, está tudo certo com o Bolsonaro. A Michelle pediu oração e agradeceu o carinho, disse que está tudo certo. De fato, que se fosse grave, ela não estava utilizando as redes sociais ali para emitir informações. Está tudo bem com o Bolsonaro, já dá para ele continuar com a suplementação de ferro dele e esperar a designação da papuda em casa, sentadinho, tá, Sofia? O que a gente precisa entender é uma coisa, a gente está falando de uma galera que toda vez que tem um debate importante, sente dor no estômago, desmaia. O Bolsonaro recentemente fez uma cirurgia e, se não me engano, foram 2 dias após ele estava fazendo para o SBT, ou foi para a Record, uma entrevista de horas, ele ficou mais de 1 hora sentado, conversando tranquilamente, mas ele estava indisposto para receber uma intimação judicial, ainda né, distratou, perdão, não foi xingamento, mas distratou o oficial de justiça. É a mesma pessoa que quando é condenada, volta para uma emergência passando mal com soluço e vômito. Difícil, Sofia, mas se fosse para falar no WhatsApp, mandar áudio, aí ele conseguiria, né? Inclusive, a gente viu várias conversas dele reclamando dos filhos, disso, aquilo outro, reclamando de um solucinho, mas ele não tinha tanta preocupação com a saúde nas conversas vazadas pelo WhatsApp. É bem interessante que isso é muito pontual, né, não, Sofia? Pois é, Dai. Pois é. O... Vamos lá. O Bolsonaro, ele tem essa. Vamos negar que ele tenha problemas de saúde? Eu acho que não dá pra negar. Ele tem sim problemas de saúde. Agora, o fato de que ele tem sim esses problemas de saúde, que ele está, aspas, todo remendado, eu digo aspas porque quem diz isso é o filho dele, Jair Renan, não significa, o fato do problema de saúde ser real não significa que ele não possa usar politicamente esse problema de saúde. E a gente sabe que ele faz isso tanto no sentido de fugir, né? Fugir das situações complicadas, porque sempre que tem situações complicadas ele dá um jeitinho de escapar com as doenças, e também na forma para se vitimizar, né? E criar uma narrativa de perseguição. E nesse momento eu creio que ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ele está sim tentando se aproveitar disso para tentar cavar aí um tempinho fora de casa. Mas ele também tá nessa pra mostrar, olha como eles são malvados, fazendo um pobre senhorzinho que tomou uma facada e que tem esse problema de saúde, passar por tudo isso. Pode funcionar com a base dele? Sim, a base dele vai. Qualquer coisa que ele fizer vai funcionar. Quem ainda hoje é base do Bolsonaro, se o Bolsonaro mandar a pessoa ficar de 4 e comer grama, ela come. Dito isso, eu acho que é um pouco difícil que funcione fora da base dele. Primeiro porque já é um truque que tá manjado pra caralho, sabe? Já virou piada.
E segundo, porque o Bolsonaro fez questão de matar qualquer empatia que as pessoas sentiam por ele durante a pandemia. Durante a pandemia, quando ele imitava pessoas que estavam sofrendo aí com falta de ar. Durante a pandemia, quando ele dizia, diante de centenas de milhares de mortes, quer que eu faça o quê? Não sou coveiro. Você acha que depois disso, alguém que não tenha passado pela lavagem cerebral do bolsonarismo vai sentir pena do Bolsonaro? Não, não rola. Não rola. Mas enfim, é só torcer para que a polícia faça um bom trabalho de escolta para o Bolsonaro, para garantir que ele não aproveita aí o camarão entalado para fugir, né? Ficamos por aqui, Dai. Eu queria só trazer uma coisa que é muito rápido, que é o seguinte: eu acabei de ler que o Bolsonaro estava grávido. Eu gostaria de dizer, respeitem as grávidas, que as grávidas não param na emergência a cada crise de soluço, não, tá? A cada vômito, não. Respeitem a gravidez. Então é isso, tá? Isso aí é ai, ai, minha barriguinha, é mimimi. Bolsonaro tem que ser homem, Bolsonaro, como é isso? Ai, ai, viu? É só isso mesmo, Sofia, vamos lá. A criança vai nascer com o topete do Trump? Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.